Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com Gisele Vaz, estrategista e mentora em desenvolvimento humano e organizacional. Ela me pediu para falar apenas isso porque, de acordo com o Potiguar, o currículo dela daria 10 minutos só de programa, né, Potiguar? Gisele, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E Gisele, eu te chamei para a gente falar sobre... É um assunto que eu gosto, que envolve pessoas, equipe. Na verdade, equipe de alta performance. A gente estava batendo papo aqui no off antes e tu falaste algo que realmente eu vou te incentivar a falar agora. O que é alta performance e se ela existe? Alta performance enquanto conceito fixo não existe. A alta performance seria a análise da gradação de habilidades e capacidades de uma equipe dentro de um projeto dessa empresa. Então eu posso ter alta performance pessoal. O sujeito tem muitas capacidades, muitas habilidades, ele chegou num patamar de conhecimento de muita eficiência, mas se ele não tiver bem aproveitado no processo da empresa, ele vai acabar perdendo esse ganho que ele tem para a própria empresa. Então é preciso que se classifique alta performance como um processo de desenvolvimento da performance pretendida pela empresa. Isso significa um gancho com os resultados da própria empresa. Cara, isso me lembrou, na verdade, veio na minha cabeça uma frase que eu vi, que falaram assim: a gente não pode julgar a capacidade de um peixe de subir numa árvore. É mais ou menos isso? Ele não foi treinado para isso, ele não consegue, não vai conseguir nunca. Então, nesse conceito aí, nunca vai ser alta performance. Na verdade, se ele estiver descontextualizado originalmente, ele vai ter muito mais dificuldade. Eu não vou te dizer que ele não vai ser, porque existe a teoria da garra que fala exatamente sobre isso. Nós, quando temos garra, que significa aí a simbiose entre paixão e desempenho por compromisso, nós podemos superar a fraqueza e a dificuldade. Mas certamente esse caminho de evolução ele não é tão simples e ele precisa de um engajamento de disciplina muito maior. Esse livro da Ângela, que fala sobre garra, ela fala exatamente sobre isso. Existem CEOs, né? E existem pessoas que fazem soletrando. Excelentes, meninos com uma mente brilhante, um QI espetacular, mas não são empenhados. São superados por aqueles que passam horas praticando a disciplina com rotina. Isso é uma verdade para sempre? Não, mas é verdade que sem um movimento de comprometimento e de vinculação a essas habilidades, eu não tenho alta performance. Cara, isso me lembra algumas coisas que eu já li, que eu falo muito aqui no escritório sobre repetição. A repetição gera excelência. Né? Aí outra coisa que eu lembrei agora na tua fala também, Gisele, que a gente pode ensinar tudo, qualquer coisa para qualquer pessoa, até postei recentemente, menos a se importar, que eu acho que é a garra, né? Eu escuto um filósofo que fala sobre brio. Não adianta de nada tu ter um dom se tu não tivesse a garra, tu não tivesse brio. Então a alta performance está vinculada muito no querer da pessoa? Está muito ligada ao valor que ela percebe. Percepção de valor. Exatamente. E essa percepção de valor ela tem que estar vinculada em duas esferas. A percepção de valor dela pessoal, com o ganho que ela vai ter como pessoa até fora daquela empresa, e a percepção dela de valor enquanto importância no engajamento e no projeto daquela empresa. Agora, antes disso, o que antecede? O valor que a própria empresa tem para o seu consumidor. Agora me fala, trazendo agora para o mundo aqui empresarial, para o mundo do gestor, do dono, do sócio, enfim, de gerente. Como é que forma uma equipe assim? Primeira coisa que você tem que ter é um olhar estratégico sobre as habilidades. Não é só uma seleção de recursos humanos. É uma percepção que você tem que ter de como aquela pessoa, nos quinais de desempenho que você estabeleceu para a tua empresa, ela está atuando. Eu sempre dou o exemplo que é bem simplista da loja que pega o bom vendedor e eleva ele a gerente. Ele era um bom vendedor, nem sempre ele é um bom gerente, porque ele não tem habilidade de gestão. Ele tem percepção para a venda. Por que eu preciso transformar ele em gerente se eu posso aumentar a bonificação dele e continuar com o status de vendedor? É porque nós temos uma cultura que é aquela cultura da função e não do papel. Melhor do que a função é o papel. Um organograma que define funções diz pouco se ele não diz qual é o papel.
E essa é a diferença entre compromisso e comprometimento. E aí o exemplo mais chulo, e aí me perdoem os homens, é o pai. O pai que paga as contas, paga o colégio, paga tudo. Eu sei que tem mãe também, eu tô dizendo o exemplo do pai, porque claro, né, gente, do lado de cá. O pai não vai numa reunião, ele não vai numa festa da escola, tem pai que não sabe a série que o filho está. Então, ele é compromissado, do ponto de vista da responsabilidade, o filho está estudando, ele está dando educação. Na função, sim, né? Na função, sim. Mas no comprometimento, não. Porque o comprometimento, ele é a verdade do engajamento. Ele é a percepção que eu tenho que não é só a responsabilidade. Por isso, a necessidade de você ser proativo. Porque o comprometido, ele faz mais do que o que a responsabilidade descreve. Ele realiza o papel. Mas aí, Zeg, tu trouxeste um exemplo bem legal da evolução do funcionário dentro de uma loja, né? Do vendedor vai passar para gerente. Como é que fica esse equilíbrio? E eu entendi, tá? Essa questão do função e do papel. Na evolução do vendedor para o gerente, aí vai ter a função de gerente, mas não vai conseguir exercer o papel de gerente. Mas como é que fica esse equilíbrio entre vou privilegiar a pessoa que já está mais tempo comigo? Será que ela é capacitada ou não? Como é que eu falo isso para uma pessoa que já está 5 anos comigo? Eu vou chamar um gerente porque para mim isso é bom em vender, não é bom gerenciando pessoas. Como é que eu trato disso? Na verdade, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso trabalhar a capacitação dele e a percepção de adequação daquele papel, a anterioridade de uma promessa para ele de uma elevação. Ele teve alta performance como vendedor, ele não teve alta performance como gerente. Então, é preciso que eu entenda que esses ciclos de evolução no organograma da empresa, eles acontecem por avaliações. E essas avaliações nem sempre são só temporais. Ou melhor, muitas vezes os temporais são exatamente a avaliação negativa. Porque aquela pessoa está há tanto tempo sem fazer algo diferente naquele papel que ela não consegue fazer de outra maneira. Aí você vai dizer, Gisele, mas aquele papel é repetido. É a empresa que precisava ter gerado inovações dentro do papel. Tipo, tirar aí da zona de acomodação, de conforto. E, ó, antes de eu virar gerente, eu vou te qualificar. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E eu vou avaliar as capacitações que você precisa para isso. Nem todo mundo dá para ser gerente, nem todo mundo tem vocação para ser médico. Essa percepção, se você não tiver, você vai estar sempre enxugando gelo, porque você quer dar uma promoção, mas na verdade você está criando prejuízo para a tua empresa. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas até falam assim, Gisele, tu é muito cirúrgica, mas eu sou pragmática. Se aquela pessoa não dá para ser gerente porque ela não gosta de ser autoridade, ela não gosta de exercer comando, ela não tem percepção estratégica, ela é aquela frente de loja, venda, é aquela que operacionaliza. Como é que eu vou retirar ela de um papel que ela faz bem e transformar ela em gerente? O que vai acontecer? Ela era uma boa vendedora e não ia tirar ela da empresa, ela como gerente não vai funcionar e eu não vou querer que ela volte para vendedora e aí essa relação pode fragilizar. E aí ela começa a vender um currículo para as pessoas de que ela foi o quê? Gerente. E aí ela chega na próxima empresa, mas você gerenciava o quê? Por quê? Porque é culpa sim do dono, que não pediu para que ela absorvesse conhecimentos de avaliação de dados, percepção de geração de autonomia, gerencial, inclusive da equipe, ou seja, a equipe ter sua percepção gerencial. Então, no momento que eu coloco ela numa encruzilhada dessa, assim que ela esteja capacitada, e aí você vai dizer para mim, Gisele, mas tem 1000 cursos de capacitação, não é dessa capacitação que eu estou falando. Por quê, Ricardo? Conhecimentos, espaços, eu acho que tem que estar dentro da política institucional da empresa. Ela fazer uma dotação orçamentária para que os seus colaboradores possam se habilitar a fazer alguns cursos. E ela pagar um percentual desses cursos. Tu diz aquela parte técnica mesmo, o hard skill mesmo. Isso! Ele quer fazer um curso de oratória, quer falar melhor, ele quer entender um pouco de PNL, porque ele quer fazer um convencimento para trabalhar as artes da persuasão. Ok. Mas a empresa tem que fazer o dever de casa primeiro. Quem é esse gerente que eu quero? Quais são as habilidades que ele tem que ter? É por isso que eu digo que tudo está na estratégia. Inclusive, tem dono de empresa que não deveria ser gestor. Que não deveria ser dono da empresa. Não, deveria ser dono da empresa, mas não deveria ser gestor. Essa confusão, ela às vezes é muito... Vem de cima para baixo. Notória, sabe? O sujeito, ele é dono, mas ele não tem as habilidades para gestão. E o que ele faz? Contrata alguém. Pede ajuda. Mas aí vem muito uma crença sobre dinheiro. Eu falo muito de dinheiro aqui, sobre crenças.
Que o cara, às vezes, ele não quer gastar 3, 4, 5 mil reais com um gerente bom, porque vou deixar de ganhar isso. Na verdade, ele vai ganhar até mais, porque ele vai contratar alguém que é melhor que ele como gerente, que vai realmente produzir mais e no final ele vai ganhar mais. Ele só não tem, ele não consegue ter o tempo, esperar o tempo, né? Plantar e colher um resultado melhor. Ele não quer ter alta performance. Aí vamos lá na origem. Ele não sabe a diferença entre investimento e custo. Acabou o podcast, é isso. Mas é então, isso mesmo. Então, quando ele não consegue ter essa percepção, e ele consegue ter a percepção de um tráfego mal focado, de um investimento, ele vai num curso em que o investimento para ele é para ele fazer de 30 mil reais, porque ele vai chegar com um monte de lead, mas ele não sabe como tratar esse lead, ele não sabe converter o lead. Ele acredita que é melhor colocar os 30 mil, porque ele ouviu falar disso. Essa é a clareza de que, na verdade, ele não sabe a diferença entre investimento e custo. Ele não fez o dever de casa, ele está pulando as etapas. E é muito comum no processo hoje, porque nós fazemos um processo de espelhamento. O que o Ricardo faz deve funcionar para mim, porque ele está fazendo, ele está em vários locais. Não sei nem quanto é a tua lucratividade, mas eu já imagino que porque tu aparece na rede social, tá lá, o que tu fizeres, o teu caminho é um caminho de modelo. É aquela conta de padeiro, né? Quantos clientes tu tem? 170. A média de preço é X, multiplica, tá faturando milhões. Né? Então, assim, o bombonzeiro vende muito chiclete. Mas quanto é a margem de lucro dele? Qual é o upsell, como falam agora, porque todo mundo quer falar em inglês, né? Qual é o upsell? Qual é o aumento de compra que ele está fazendo? Não está fazendo. Faturamento é vaidade, né? Que manda é margem. Entendeu? É isso. E eu percebo que essa falta de clareza, ela atrapalha e ele perde uma percepção que é de ter a ajuda diretiva. Eu sempre digo que é importante você ganhar com o seguinte conceito. Eu ganho junto com quem ganha comigo. Porque quem ganha comigo faz mais por mim. Caralho, já recorta essa parte aí. Não, é isso. É filosofia aqui do escritório, inclusive. A gente tem uma frase que traduz muito isso. É dividir para multiplicar. É isso. Quanto mais gente eu tenho, mais negócio eu faço. E é melhor dividir 1 milhão do que ter 1000 comigo sozinho. Gisele, mas eu não posso dar percentual para todo mundo. Não é isso, não é disso que eu tô falando. As pessoas entendem isso. Né? A pessoa tem que entender que não é ela tirar da lucratividade dela, é ela perceber que processos de terceirização com pessoas capacitadas são muito significativos para a empresa. Empresas duras que não se mobilizam para ir buscar no mercado e diminuem suas estruturas para fazer o que tem que ser feito, estão perdendo valor. Ao longo do tempo. Tem empresas aí que estão se acabando, que tinham nome, que tem nome, e estão murchando, eu sinto que estão morrendo. Aí, Gisele, eu leio muito, tem umas frases que me marcam, aí isso me lembrou outra, inclusive, que eu ia há muito tempo, que falava assim, eu preciso mudar constantemente para sempre ser o mesmo. É mais ou menos isso, evoluir, estudar, aprender coisas novas, para me manter sempre no topo, para me manter sempre à frente, na vanguarda e tudo mais. Na verdade, se eu não conseguir ter conhecimentos interligados, eu diminuo as minhas conexões. E as minhas conexões neurais, elas ficam efetivamente adormecidas. Então, tem aquela frase que fala exatamente isso, né? Quem vai ser superior daqui a 20, 30 anos não é efetivamente quem está no topo, é quem aprendeu mais a viver esse valor de aprender, desaprender, aprender e desaprender, que é um processo holístico. Nós sempre voltamos para os nossos signos, significados, não tem como não fazer isso. Então, assim, originalmente, hoje na modernidade, tem um post do Ricardo Amorim que ele fala assim, fazer faculdade aos 45, abrir uma empresa aos 63, você não se assuste, isso é a modernidade, isso é um fato. E eu falo por mim, Ricardo, eu recomecei a vida, eu era empregada, prestadora de serviço de empresa, gestora superior, eu recomecei a vida toda aos 42 anos. E provavelmente foi muito mais rápido, entre aspas, tá, pessoal? Pelo quantidade de informação que tu já adquiriste. Foi muito mais possível em me transformar em um produto pela quantidade de conhecimentos que eu tinha interligados. Repertório então, é tudo, né, Gisele? É repertório. Então, assim, quando me perguntam o que você é, hoje eu não sei muito dizer assim, eu não sei se a pessoa está me perguntando qual é o meu título, né? Então, assim, qual é o seu título? Aí minha graduação é advogada. Ajuda? Muito. Eu selei contratos de empresas que eu vou fazer gestão,
que eu vou fazer estratégia, eu sei ler o contrato, eu sei dizer para ele se ele tem um caminho para hold. Eu não estou advogando para ele, mas eu tenho a percepção de fazer escolhas junto com ele. Entendeu? Então, assim, me ajuda? Sim, me ajuda muito. Eu trabalhei com educação a vida inteira, me ajuda para que eu faça capacitação de equipes, me ajuda. Então, assim, por que a gente precisa criar um conceito fechado, um nome específico para as pessoas e não olhar efetivamente? O ser humano precisa de rótulo. Eu sofro mesmo. Ricardo, o que tu és? Cara, eu sou, sei lá, empresário. É isso. Com alguns negócios. Pronto. Advogado quando precisa. Sou empreendedor de mim. Exatamente. Mas, ó, tentando voltar para cá, vou tentar resumir o que tu falaste, aí tu me corrige se eu estiver errado. Para eu ter uma equipe de alta performance, eu tenho que colocar a pessoa no lugar certo. E eu, como gestor e a pessoa que seleciona, eu tenho que ter conhecimento, ter repertório, entender que o mundo é fluido, as coisas vão acontecendo e é isso, mais ou menos por aí. Ter repertório bastante. Vou pegar um exemplo que eu adoro fazer isso, né? Imagina um pai que a escola evoluiu, vou dar o meu exemplo, eu jogava War com a União Soviética. A União Soviética ainda era o máximo no War, né? Pra quem não sabe, War é um jogo, tá, gente? Antigo. Joguem. E agora, não é mais daquele formato. Imagina que eu fosse ensinar um filho e eu não estivesse com esse conhecimento realizado. Eu não preciso saber de tudo para operacionalizar, mas eu tenho minimamente que ter esse repertório. Segundo, eu preciso entender o que é performance para minha empresa. Para isso, eu tenho que fazer análises de cenários. E essas análises de cenários, elas vão considerar tanto o péssimo cenário, o cenário mais produtivo e vão considerar a atualidade, para que eu crie os estágios de performance. Nesses estágios de performance, o que antecede? A discussão de funções e papéis. Então, não adianta eu ter performance definida se eu não tenho funções e papéis estabelecidos. Para que eu possa saber, olha, o Ricardo não cabe para essa função, ele cabe mais aqui, a gente já avaliou. E essa avaliação, ela acontece dentro de um modelo de negócio. Cara, é aí que tá as frustrações dentro de qualquer empresa, essa distanciamento entre função e papel? Muitas das vezes sim, principalmente porque essa pessoa que tem a função, ela veste a camisa e acredita que ela só faz aquilo. É cargo mesmo, né? Eu sou gerente, bate na mesa e tudo. Sou gerente, eu não vendo. Eu sou vendedor, eu não posso pagar uma conta. Entendeu? Eu não posso abrir uma porta. Ele não entende que ele faz parte de um organismo vivo. Perfeito. A gente fala muito aqui que somos um sistema. Eu uso esse termo aqui, né? Isso, é um organismo vivo. É um organismo. Aí, pegando esse gancho, como é que a gente lida com personalidades tão diferentes assim, sem perder a performance do negócio, do ser vivo? Aproveita tudo que elas tiverem de diferentes. É na diversidade da tua equipe que está a maior riqueza. Uma equipe que tem as mesmas características, possivelmente ela só dá um resultado de mesma visibilidade. Eu falo muito, né? Que quer ter resultado diferente, faz algo diferente. E você precisa aproveitar as diversidades, né? E dentro da tua equipe, você tem isso. Você tem alguém que analisa dados melhor, você tem alguém que tem uma conversa com o colaborador de forma mais específica, e aí você cria a modelagem. E a modelagem, ela é um processo de reconhecimento social dentro da empresa, aonde eu não estou fazendo o espelhamento, mas eu estou pegando as características de aproveitamento positivas para eu revelar para a minha equipe aquilo. Então, eu sempre trabalho com feedback, né? Eu chego e falo, nossa, olha, vocês viram como é que a Gisele atuou vendendo aquele produto? O que vocês destacam daquilo ali? Ah, não, ela foi assim, super solícita. Então coloque aí, cordialidade, solicitude. É um modelo. Tu incentiva muito esses feedbacks um para um, esse one-to-one que chama, né? Palavra da galera do inglês. Eu incentivo quando eu percebo que a ambientação é capaz disso. Senão eu acho que o cenário precisa ser trabalhado no sentido da consciência da parceria. Explico o que é feedback, mas não crio uma rotina de feedbacks. Depende da empresa, eu crio padrinhos. Eles se escolhem entre eles e entre eles criam um controle daquilo que o outro disse para ele. Então eles ficam lá como a voz do grilo falante. Olha, você disse que para ter melhoria de estabilidade, você vai trabalhar, por exemplo, na área de arquitetura, uma melhoria do teu AutoCAD. Então você vai... Quanto tempo você tem? Então é como se eu criasse uma voz entre eles. E isso faz com que eles
ao escolherem os pares, eles possam sentir à vontade para isso. Gisele, funciona quando bem implementado, sim. Mas se eles não virem valor, de jeito nenhum. Tudo passa, pelo que eu entendendo aqui, sobre a percepção de valor. Né? E como é que tu colocas isso para um gestor, Zé? A importância da percepção de valor. Primeira coisa que eu digo para ele é que ele precisa vivenciar a equipe, para que ele possa falar do produto dele a partir dos diferenciais e do orgulho que ele tem. Mas quando ele não tem isso, quando ele é um investidor, ou quando ele está ali só no processo de mais-valia, de quanto ele vai faturar, eu recomendo que ele escolha uma pessoa que possa trabalhar essa subjetividade de valor. O que eu estou ajudando a pessoa? Porque imagine na área de dermatologia, onde as pessoas acham que é tudo, tem uma generalidade que acha que é tudo fútil. Ou na área de um salão de beleza. Como é que ele vai me explicar isso? Ele precisa entender o que aquilo traz de discurso, de narrativa para a pessoa. Quando ela se cuida, quando ela tem estima, qual é o valor que ela tem no sentido de trabalhar um serviço de qualidade. E Gisele, quem avalia esse valor? Quem avalia esse valor é o mercado que me consome. Por isso eu tenho que escutar esse mercado. Cara, eu falo muito aqui que a gente tem que vender o que o cliente quer comprar. As pessoas têm dificuldade de entender. Eu não vou vender uma Ferrari para quem quer um Fusca. É mais ou menos isso. A gente tem que ouvir de lá. É colocar o cliente, é o foco do cliente, para trazer essa percepção de valor para a gente colocar aqui dentro do negócio. É mais ou menos isso. Eu já encontrei algumas empresas em que a empresa foi constituída por uma determinada personalidade, por uma persona padrão específica, e com o tempo de consumo, com a avaliação de 6 meses, se percebeu que a persona era outra. O que a gente faz? A gente redireciona. Porque o mercado está te dizendo, você não está vendendo para homem, você está vendendo para mulher. Por que eu vou insistir para vender para homem? Quanto tempo eu vou ficar ali querendo mostrar que eu tenho valor para homens e mulheres? Quando, na verdade, quem percebeu o meu valor foi mulheres. Isso aí é muito claro. Tem uma marca de pão aqui que a gente toma conta também. E a gente criou um produto, que hoje é produto, para as pessoas experimentarem. É um briochezinho. Acho que tu já até provaste, falaste. Eu já provei, tem o de forma e tem o briochezinho. O briochezinho pequenininho, ele foi criado para as pessoas experimentarem o pão. Só que hoje é 80% da venda. Simples assim. Tu queres esse? Vou produzir esse. Só que, onde eu quero chegar... se a cultura da empresa não for adequada para esse movimento, a empresa quebra, mais ou menos isso? Se ela não tiver a mobilidade para olhar a ideia de que estratégias não são coisas fixas. Estratégias são direcionamentos e que esses direcionamentos são definidos por ações para a análise de dados, efetivamente ela vai morrer dizendo o que ela quer e não vai perceber o que o consumidor quer. Aí entra muito em vaidade, né? Vou vender isso porque é isso que eu gosto. É o que eu quero, é o que eu pensei. Não, e até pode vender o que tu gostas, mas tu tem que vender pra pessoa certa. Que gosta igual igual a você. Entendeu? Se você tá se comunicando com uma pessoa que não tem essa percepção de valor, você tá se comunicando errado. Pô, legal. E, Gisele, vamos falar agora de engajamento. Até porque para ter alta performance, a equipe tem que estar aqui comprometida, engajada. Como é que a gente faz para engajar e comprometer uma equipe diversificada, como tu falaste que é importante? Que são pensamentos diferentes, idades diferentes. Tenho que criar um quadro de valorização desse profissional, dentro das percepções da própria empresa, que passam sim pela questão financeira, mas vão muito além dessa questão financeira. Estão vinculadas à possibilidade de aproveitamento desse profissional dentro da própria empresa, sendo ele multiplicador para outros pares, para ele se sentir valorizado. Faz parte disso a valorização de engajamentos em culturas, por exemplo, de eventos familiares, onde essa pessoa é capaz de se mostrar para sua família com o valor que ela tem para a empresa. Legal, então existem vários exemplos. Gisele, como é que você define isso? A partir da empresa, né? Do tipo de empresa que você tem, quantas pessoas você tem. Então a percepção é: como é essa minha equipe? O que na verdade ela ficaria feliz de ter? E existem empresas campeãs nisso, que fazem isso de maneira muito tranquila, desde oferecer um fim de semana na praia para o vendedor que fez isso por 3 meses, até efetivamente comprar o perfume que a pessoa gosta. Então assim, veja, isso passa por uma individualização que faz com que essa pessoa ela se sinta única. Então, Gisele, como é que eu engajo uma pessoa toda vez que ela se sente
única, que ela se sente importante, que ela percebe que aquilo que ela faz sentido. Essa é uma trajetória na psicologia chamada Joy Inventory, que fala, na verdade, dessa percepção, que é como é que eu faço isso para que eu junte as pessoas, para que elas entendam essa capacitação delas, como é que eu faço, por exemplo, para um servente, para os serviços gerais, entender a importância dele. Sabe? Como é que eu faço isso? É possível? Não é, que a gente vê, eu vejo alguns casos, realmente dá, né? Para mim passa muito por criar aquele sentimento de comunidade, né? De ser imprescindível, de fazer parte de algo maior. Eu acho que o ser humano ele precisa disso, só que é difícil, né? Porque são pessoas diferentes. Eu vi um dado uma vez, o cara falava assim, que a gente vive uma época nunca vivida no mundo, são 5 gerações vivendo ao mesmo tempo, com pensamentos, com conflitos, com ideias, com formas. É difícil, mas tem como fazer. Mas tem empresa, Ricardo, que os funcionários não se conhecem. Eles não sabem o problema um do outro. Eu já tive empresa que o funcionário estava na empresa há anos e anos e anos e tinha um filho com uma situação muito difícil de saúde, dificílima. E só se descobriu quando ele teve um problema, que ele precisou ficar ausente um período. E ninguém sabia. Então, por várias vezes, certamente ele teve essa dificuldade e ninguém ali era. E você passa muito mais tempo na tua empresa com os outros colaboradores do que na tua casa. E Gisele, esse exemplo que tu trouxe, isso é um sintoma ruim, né? Que a pessoa não se sente fazendo parte daquela comunidade. Total, ela se sente recortada. Ela vai pra ali fazer o que tem que ser feito e ir embora. Total, ela não tá engajada de jeito nenhum. Ela Nada. tá pelo dinheiro, literalmente. Nada. Aí tu vai falar, Gisele, mas como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro fazer o movimento eu, gestor, dono da empresa, gestor executivo. Quem é você? Te chamar, te conhecer. Eu dou exemplo, né? O Dr. Edson Franco é uma referência para mim. Eu trabalhei anos na UNAM. O Dr. Edson, às segundas-feiras, ele ficava na porta da UNAM dando boa tarde para todos os alunos, mas mais do que isso, ele não aceitava que nenhum profissional fosse contratado sem que antes fosse na sala dele para ser apresentado para ele. E não era apresentado assim, esse é o Ricardo, não. É, Ricardo, senta aí. Bora você vai bater um papo. trabalhar com o quê mesmo aqui? Ah, eu vou trabalhar na biblioteca. Você sabe, olha, isso aqui era um sonho meu. E assim ele ia. E ele tinha uma capacidade brilhante, ele sempre deu aula disso, ele gravava os nomes das pessoas. Então, dificilmente ele não conhecia o nome de um funcionário mais direto. Só se o funcionário realmente fosse muito indireto, ele não visse nada. Isso, para mim, é claro de um gestor que vive a cultura da empresa. Porque ele acredita em fazer essa unicidade. São vários únicos reunidos por um objetivo comum. Cara, então pegando esse teu exemplo, eu posso dizer que uma equipe de alta performance passa por um gestor bem incorporado pela cultura da empresa? Porque tudo tem um início. O início é a cultura da empresa, pelo que eu estou entendendo. Mas se o gestor não pegar para ele aquilo, ele não consegue botar a pessoa e ter performance como a cultura exige. Tem empresa que não tem cultura, não tem processos, não tem procedimentos. Ela acorda, abre a porta e vende. Sim. Realiza relações comerciais. Mas ela não tem giros de repetição, ela não tem rotinas institucionalizadas. São empresas ela não que tem fecham um rápido. PDCA. Tá? Ela não tem um PDCA. Então ela não planeja, desenvolve, age, checa. Ela não tem. Ela não cria esse processo. E quando ela não cria esse processo, ninguém vê a consistência. E Zé, pegando esse teu gancho aí, tu consegues trazer algum exemplo de empresa de alta performance, de boa gestão? A gente tem várias no mercado em área de tecnologia, né? Mas eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. O Nelson Williams. O escritório de advocacia do Nelson Williams é um escritório de alta performance, inclusive com um braço de responsabilidade social fantástico. Essa parte eu não sabia. Ele tem o Instituto Nelson Williams, que começou através da esposa dele e trabalha com mulheres em situações de vulnerabilidade. Das situações de vulnerabilidade passou a situações de capacitação, passou a situações de atendimento de comunidade. Então, o Nelson tem uma história interessante. Ele começou numa cidade do interior de São Paulo e um dia alguém disse para ele: você está no lugar errado para você ser melhor. E ele mudou para uma cidade onde ele achava que isso podia fazer. E ele faz isso com todos os funcionários dele. E não é à toa
que ele é hoje capa da Forbes, que ele é referência. E assim, ele fez o mesmo curso de base curricular que eu, que você. Tava com a garra bem 100%. E a gente tem no direito a gente tem um exemplo muito legal, né? Que assim, eu não preciso transformar as pessoas em meus sócios. O advogado, ele sabe o processo de associação. Ele sabe como remunerar a associação. E isso o Nelson faz bem. Em vez dele colocar um iniciante num processo de trainee ganhando 1.000 e poucos reais, ficou 5 anos estudando, ele já apresenta o plano de carreira. Você está entrando aqui, você vai ficar aqui até esse perfil, e em 6 meses nós vamos avaliar. Então, assim, isso é uma empresa de alta performance. Você vai falar, mas ela não vende no e-commerce, ela não vende produto. Para mim isso não faz diferença. As pessoas estão muito bitoladas nisso, de escalar, de tudo na internet. Porque performance não necessariamente está diretamente vinculado à escala de resultados de faturamento. Até porque faturamento, eu posso faturar 2 milhões e ter um custo operacional de 1.999.000. A crítica que eu faço aos lançamentos digitais. Né, para quem sabe e conhece, faz 6 em 7, são os termos que tem, né? Não adianta nada tu faturar 100 mil, mas tu gastou 99 para faturar 100 mil. Não teve lucro, pô. Você vai gastar, tem uma máxima aí que agora está saindo, né, nos cursos de treinamento da área, que é, você tem que gastar 30% do seu faturamento em marketing só de tráfego. 30%? Do faturamento do ano. Eu tô muito abaixo, a gente gasta acho que é 3% do nosso... E envolvendo o tráfego, envolvendo... A pergunta é, para quem você está falando isso? Entendeu? Porque se eu saio amanhã, uma empresa pequena, e pego 30% do meu faturamento, não é da minha lucratividade, nem da minha liquidez. Eu dou exemplos de um local, uma empresa que eu conheço de perto, tem mais de 100 mil seguidores. Eu fiz durante o período para verificar quantas pessoas entravam na empresa com 100 mil seguidores no mês. Não entravam nem 300. E das 300 não compravam nem 200. O que adianta eu ter 100 mil seguidores e 700 mil leads entrando, se eu não estou conseguindo fazer com que aquilo aconteça, se eu não estou convencendo essas pessoas, se as pessoas estão indo lá só para olhar e poder comprar na internet? É porque eu não fui capaz de mostrar meus diferenciais. Não tem performance. É isso. Não tem performance nenhuma. E vamos continuar, cara, tá bacana isso aqui, Gerson. Tá ouvindo, né? Não adianta nada, tem coisa que é só vaidade, cara. Tem. Faturamento é vaidade, número de seguidores é vaidade. Se achar alta performance, só porque o cara acorda de manhã cedo, magra, treina e come, não sei o que, acha que é alta performance, isso não é alta performance. Tá fazendo dever de casa. Tá cuidando do corpo só, mas tá entregando o que tem que entregar no trabalho? Né? São perguntas que eu me faço regularmente. E sobre alta performance, né? Quais são os maiores problemas que um gestor encontra, assim, que tu vê na tua carreira aí, Zé? De manter a equipe sempre motivada, com garra na alta performance naquela situação, naquele momento. Porque eu já entendi que a alta performance é bem situacional, né? Olha, a gente vai... É evolutiva. Vamos bater uma meta de 10 vendas esse mês. Fechou as 10 vendas, fomos alta performance. Não é isso? Não. Gatom. Sabe por que não? Porque eu posso ter feito mais vendas e não ter feito vendas de qualidade, não fazer um pós-venda adequado, não fidelizar o cliente e não ter uma perspectiva. Então, isso é apenas um elemento, isso é um dado. Não, mas eu posso dizer que naquele momento, ele foi alta performance na venda. Sim, na venda sim. Mas performance é o todo. Sim, então, sim. Assim, isso é apenas uma forma de avaliar a performance. Mas o importante para que ele possa fazer isso, a empresa possa ficar motivada, é criar uma política institucional para essa performance. Aonde eu estabeleço quanto eu vou gastar em nível de capacitação, como eu faço a anamnésia periódica de engajamento da equipe. Eu crio todas as estratégias que são necessárias para aquilo. Gisele, é o velho RH? Sim. É o RH é o básico que funciona. Sendo desenvolvido numa performance completamente diferente, que não é dissociativa, mas associativa. Então, para isso, eu tenho que ter consciência de que ela é um organismo vivo e está tudo interligado. Tudo. E vamos para uma parte ruim, desligar pessoas. Dentro desse contexto, desse sistema, a gente consegue identificar pessoas que realmente vão tirar essa performance da equipe como um todo. Existem elementos em comum de profissionais ruins aí, Zé? É onde eu queria chegar. Demitir pessoas. Quais são as qualidades ou não, sei lá, as características de pessoas que eu preciso evitar na minha empresa para ela não ser alta performance? Pessoas que reiteradamente não são capazes de aceitar
disposições que estão ligadas a processos e procedimentos. Não que cumprem fazem ordem. do seu jeito. É isso, resumindo. O combinado não sai caro, o contratado não é caro. Então são aquelas pessoas que têm resistências e eu faço do meu jeito, eu vendo do meu jeito, eu me conecto com o cliente do meu jeito. Cara, você então precisa ter a tua empresa do teu jeito. Isso me lembrou um cliente que até fechou, que falava assim para mim, Ricardo, eu sempre fiz assim, não vou mudar, tá dando certo agora, então vai dar certo para sempre. E não é assim. Não. Temos que ser adaptáveis. Total. E móveis para olhar isso. Só que o problema é, quem vai ser sucesso no futuro é quem enxergar mais do que os atuais enxergam. É adaptabilidade mesmo. É ser mais rápido, não ser o melhor, mais ou menos isso, de se adaptar. É ser mais eficiente, né? E a eficiência, ela é avaliada periodicamente. Então, Cara, assim, então, o conceito de eficiência é esse. Então, para eu identificar esse profissional aqui que é ruim para mim, eu tenho que ter uma avaliação periódica do todo. De eficiência. De eficiência. Com certeza. Olha, no teu papel. Sim, O teu papel era esse, o que tu achas? Tu cumpriste, tu entregaste? é isso. Aí tu vai dando sinais. Fica até mais fácil de desligar alguém, né? Tu vai Fica, dando porque sinais. ele mostra que ele não seguiu os parâmetros. Então, você é um projetista de uma determinada empresa de arquitetura. E aí você tinha que apresentar de tal maneira o seu projeto, você tinha que ter uma antecedência em relação a ele, tem que fazer uma estrutura de relacionamento pós-venda. Você não fez nada. No primeiro deu uma desculpa que estava aprendendo, no segundo mês você não fez, no terceiro mês você não fez. Tá lá os dados. Não cumpriu objetivamente isso, não se relacionou com o cliente, não fez... Entendeu? Então, assim, tudo que está combinado do ponto de vista de uma planilha específica de estratégia, funciona. 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 E é até mais fácil de... Tu tira aquele peso, que eu vejo muito alguns clientes meus, eles têm medo de desligar, de demitir pessoas, né? Como se fosse os uma meus coisa também, pessoal. mas eu demito por eles. Não, também a gente demite aqui por eles também. A gente faz esse papel. E pra gente é mais fácil porque a gente tem essa consciência, né? De que não é sobre a pessoa que a gente tá demitindo. É sobre o papel que ela deixou de exercer. Isso é muito comum no marketing, né? Vocês já viram, assim, o giro que tem de agências de marketing para empresas. Elas duram 6 meses, depois elas duram 1 ano, depois elas duram 8 meses. Ok, não funcionou, entendeu? Estava funcionando durante um determinado período, mudou e aquele salto não aconteceu. Não é que deu errado, é que deu certo durante um tempo. As pessoas me perguntam, eu fiz uma cirurgia que as pessoas nem sabem que existe de vista, que é uma cirurgia refratária, que cortava a córnea antes da cirurgia laser. E aí, na época, olha o que é a assertividade de um gestor, né? O médico que me convidou para ser cobaia, presta atenção. Cobaia, tava chegando essa técnica no Brasil. Ele falou para mim, Gisele, você vai ficar bem da miopia. Você não vai ter mais miopia. Só tem uma coisa, sua córnea vai ficar plana e você, quando for ter vista cansada, vai ter uma projeção de vista cansada maior do que a normalidade. Então, se as pessoas têm 1, você vai ter 3. Mas a tua cirurgia vai durar, em média, 20 anos. Cara, não deu errado eu usar óculos 20 anos depois. Deu certo durante 20 anos. Ele entregou o prometido. E a partir dali eu precisei criar uma nova alternativa, tá claro? Voltar a usar óculos ou usar lente. E ok, eu era jovem, muito jovem, e aí aqueles 20 anos foram maravilhosos para mim. Quando chegou 21 anos depois, que estava todo mundo na minha geração já usando óculos de vista cansada, eu optei por usar óculos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que você tenha sido avisado, é isso que é. A comunicação assertiva, que é diferente da comunicação objetiva, ela é o melhor caminho para eu me relacionar com os meus pais. Fala pra gente a diferença. Falo. E vou dar um exemplo. Você sai da tua casa, você tem uma pessoa que trabalha na tua casa fazendo cozinha, e aí você almoçou na segunda-feira frango, na terça-feira, porque há um padrão na tua casa de transformar aquele frango em alguma coisa, ela pegou parte do frango e transformou numa panqueca, e aí você saiu hoje e falou assim, olha, faz o almoço que eu venho almoçar. Quando você chega, o que tem pro almoço, Ricardo? Frango de novo. Frango. Ela errou? Não. Não, fui eu que não disse pra ela as minhas expectativas. Não foi claro. Não fui objetivo o suficiente. Não dei a ela a assertividade que ela precisava para não ter dúvidas. Então eu abri para ela um precedente que ela poderia fazer do jeito dela. E ela fez exatamente do jeito dela. Porque então, ela acha que eu até gostaria, comunicação foi objetiva. Eu disse, faça o almoço que eu venho almoçar.
Objetivamente está tudo certo. Assertivamente, não. Cara, isso me lembrou de ter uma palestra aqui no escritório com o Marcos, que fala sobre o poder do óbvio. Que o óbvio precisa ser dito por causa disso, né? Então tem que ser assertivo. O assertivo geralmente trata do óbvio. Sim. Né? Chegar pro cara, olha, eu preciso que tu faça isso, que é adoro essa parte, que é o papel dele, né? A função. É isso. E assim, o assertivo é aquele que não deixa dúvidas. Não é só que é óbvio, é que não deixa dúvidas. Eu estou esclarecendo para você como é que tem que ser feito. É o que é, o como, quando. Da forma que é. Agora, você pode fazer melhor? Melhor pode. Fazer diferente? Diferente você está se arriscando. Pode dar certo? Pode. Mas pode dar errado também. Mas pode dar muito errado. Então, antes, primeiro, sente com o seu gestor e fale para ele, olha, eu tenho uma ideia para tratar com você. Essa ideia é, em vez de eu pegar os meus clientes e fazer um pós-venda com ele do jeito que eu estou fazendo, eu quero fazer um evento aqui na empresa. Tudo bem? Aí o gestor vai avaliar, vai verificar custos, vai perceber o valor daquilo, e aí eles estão juntos naquela. Mas aí, Zé, trazendo para cá, para o escritório, isso é o acordado nesse teu exemplo. Aqui no escritório tem uma... Acho que não sei se é cultura, é uma coisa que a gente trata muito. Antes pedir desculpa do que por favor. Se for para resolver uma coisa do cliente, faz, depois a gente vê. É uma cultura nossa. Mas aí é uma cultura de solubilidade. Na cultura de solubilidade, essa mobilidade, ela tá valendo, ela já tá implícita. Assertivamente eu tô te dizendo, e você tá dizendo para tua equipe de forma assertiva, não me tragam um problema antes, realizem a solução. E o meu cliente vem primeiro. Depois a gente vê se isso vai virar padrão, se não vai, mas você está respondendo a uma necessidade. Você tinha uma outra forma de resolver, mas resolveu. Mas é a sua orientação. Você foi assertivo, você deu uma orientação, primeiro resolva. Primeiro resolva. Quando você chegar, você não pode se queixar que ele deu uma solução que você não gostaria. Sim, nem que você pode avaliar e dizer para ele, olha, não repita. Na próxima faz de outro jeito. Na próxima faz de outro jeito. Poderia funcionar melhor desse jeito, mas ele fez o que foi pedido para ele. Isso é ser assertivo. Cara, legal. Zé, estamos na reta final. E a gente sempre pergunta aqui o que tu pode deixar de, sei lá, dica, orientação para quem está começando uma empresa, para quem tá selecionando, vamos melhorar, para quem está selecionando uma equipe. O que tu pode falar sobre alta performance para essa pessoa que está selecionando aí? Que antes que ela selecione equipe, ela entenda o que ela precisa efetivamente. Eu conheço muita gente que contrata e bota gente a mais porque tem uma percepção de que vai gerar uma estrutura completamente diferente, que ela dê passos primeiro menores e não maiores. Então, começa testando, eu tenho uma equipe menor para ajustar e ver se essa equipe é capaz, e depois eu encho essa equipe para ela não ficar inchada. Eu vou te falar como eu faço, vê o que tu acha. A minha equipe vem, Ricardo, a gente já tá meio que chegando no limite, a gente precisa de gente. Eu seguro 2 meses. Excelente. É o que eu faço. Excelente. E na verdade, só que a única coisa que eu te diria é que segura nesse 2 meses avaliando. Sim. Tá mapeando, tipo assim, olha, ele tá com 5 clientes, ficou difícil, realmente ele ficou sem tempo, ficamos mais tempo produzindo hora extra aqui, não sei o quê. Mas não necessariamente você vai contratar aquilo que estão te pedindo. Às vezes você precisa só de um operador que vai auxiliar todo mundo. Às vezes só um sistema novo. Às vezes um sistema novo, então isso é inovação. Quando eu falo de gestão de inovação é isso. Às vezes é um processo que está burocratizado e não está funcionando. A gente está mudando um sistema agora que para mim vai auxiliar muito, né? A gente estava nessa questão, pessoa nova ou sistema? Não, vamos pro sistema primeiro. Para ver se a gente ganha performance. Então, para você ter performance, a primeira coisa que você tem que fazer antes é dar um passo atrás, ler seu modelo de negócio para poder escolher a lotação de recursos humanos suficientes, mas adequada àquele momento, e criando uma projeção para os momentos futuros a partir dos resultados futuros, e não o contrário. Eu acredito, eu acho, você não acha nada. Tá? É o seu modelo que vai definir essa deixa de achismo, né? O achismo você deixa pra casa, quando você estiver sozinho. Cara, eu achei incrível. Uma coisa que eu tirei daqui, que eu vou começar, inclusive, a aplicar, tá, Zé? A questão de função versus papel. Eu vou começar a incentivar, na verdade, a conversar mais sobre o papel de cada um aqui no escritório, que eu acho, pra mim, foi a sacada do episódio, cara.
como as pessoas te acham na internet para falar contigo. Fala um pouco de ti, do teu trabalho. Tá, meu Instagram é Gisele Vaz, tá? Como escreve meu nome. E o que eu faço hoje? Eu vim originalmente do coaching, tá? Quando eu comecei a virar prestadora autônoma, eu vim do coaching porque no momento, há 15 anos atrás, tô falando de 15 anos atrás, então eu comecei aí. E isso foi evoluindo, como foi evoluindo a minha percepção da necessidade do que eu fazia para as empresas. Então hoje eu sou uma estrategista e mentora de negócios, trabalhando toda uma percepção de gestão de inovação. Faço projetos para empresas em qualquer momento que elas estejam, né? Seja elas iniciando, seja elas por meio ou já com bastante tempo de mercado, para que essa empresa possa ter a minha ajuda para ter resultados mais efetivos com estratégias mais adequadas. E aí eu trabalho cultura organizacional, processos, procedimentos. Gisele, como é que tu faz isso? Eu primeiro customizo a avaliação dessa empresa. Não é uma forma de bolo, não é, claro, a gente usa ferramentas iguais a que todo mundo usa, instrumentos iguais a que todo mundo usa, mas cada empresa precisa de uma avaliação customizada, um olhar estratégico sobre a realidade dela e onde ela quer chegar. Pô, legal. E teu Instagram já falou. Potiguar, recados agora, né, Potiguar? Não faz esse negócio de sininho pra mim, eu fico com vergonha. Ative sininho. Pô, vai lá no YouTube, te inscreve. É assim, Potiguar, né? No Instagram. Sabia que a gente tá agora no Deezer e no Apple Music? Procure a gente lá. Pessoal, todo dia 1º, 10 e 20 de cada mês. São 3 episódios no mês, tá? Estamos batendo já 80 episódios. E, Zeg, muito obrigado. Volta logo e eu quero falar contigo sobre neurociência. Vai ser um prazer, obrigada. Fico muito feliz de saber que a gente tem uma empresa aqui fazendo produção de conteúdo de validade, valorizando a prata da casa, como a gente fala, porque tem muita gente boa no mercado. Bastante. E tem muito conhecimento para ser realizado. Parabéns para vocês. Obrigadão. Pessoal, é isso. Abraço.